Meu nome é Sinara Polonzardo, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Trabalho no ensino com as disciplinas relacionadas à educação inclusiva para a formação de pedagogos. Atuo também diretamente num projeto de pesquisa e extensão sobre pessoas com deficiência visual, que é um projeto que eu também agora estou ampliando na perspectiva de compreender as trajetórias dos estudantes com deficiência no ensino médio e a transição para a educação superior. E atualmente eu estou na função de diretora da Diretoria de Acessibilidade do Decanato de Assuntos Comunitários da Universidade de Brasília. Bom, a Universidade de Brasília, ela constituiu um grupo de trabalho em 2018, com docentes, técnicos, pessoas com deficiência, especialistas na área, que apresentaram uma minuta, né, e que foi objeto de audiência pública na instituição também e que teve como resultado, então, a publicação da Resolução CAD número 50, que institui a política de acessibilidade na Universidade de Brasília. Essa política ela tem como público docentes, discentes e técnicos com condição de deficiência, transtornos do espectro autista, altas habilidades de superdotação e transtornos funcionais específicos, contemplando estudantes com dislexia, descalculia, dislalia, déficit de atenção e hiperatividade. Então, do ponto de vista das ações que nós temos institucionalizado e organizado na diretoria, elas têm focalizado o estudante, né, e a sua participação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A gente tem buscado ampliar essas oportunidades de formação, especialmente na extensão e na pesquisa, e a nossa atuação em relação a essa política se dá tanto no acesso, nos processos seletivos para ingresso na universidade, quanto ações de permanência e ações que vão garantir, né, a conclusão do curso. Nesse sentido, também nós formalizamos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho para inserir esses jovens com deficiência egressos na UNB no mercado de trabalho, né? Então, é uma política que se constituiu, eu diria, de forma bem significativa, quanto aos discentes, e agora nós estamos abrindo duas frentes de trabalho mais voltadas para os docentes com deficiência, que também demandam de acessibilidade, né, na sua atuação profissional, e dos técnicos com deficiência. Então, isso demonstra também que a política de acessibilidade não é desenvolvida só na Diretoria de Acessibilidade, mas ela está transversalizando, né, os diferentes decanatos da UNB. Pensando nesse compromisso, então, da UNB de ampliar esse escopo de atuação em prol da acessibilidade e da inclusão de todos os atores sociais que fazem parte da universidade, como a professora avalia o engajamento desses atores no sentido de propor ações para a diretoria e auxiliar até mesmo na implementação e fiscalização, se for o caso das mesmas? Isso, a gente sempre diz que promover uma universidade inclusiva e acessível é um compromisso de todos, né? E nesse sentido a gente tem buscado organizar momentos de diálogo com as pessoas com deficiência, na perspectiva de que elas participem, já que são os sujeitos de direito dessa política, que elas participem e sugiram, né, ações. Então, nesse sentido, a gente tem organizado alguns editais e projetos e reformulado alguns programas que já existiam na UNB, a partir da escuta, né, e do diálogo com os estudantes, como, por exemplo, o programa de tutoria, que agora a gente foca na tutoria para a promoção da acessibilidade, em ações de formação, em ações relacionadas à acessibilidade comunicacional, com estudantes surdos, surdos cegos, que a gente também atende na graduação e na pós-graduação. Temos aqui também uma sugestão de organizar, de atualizar o mapeamento das barreiras urbanísticas, né, e arquitetônicas da universidade, e no contexto da pandemia, muitos estudantes apresentaram questões socioeconômicas significativas que, associada à condição de deficiência, representavam barreiras para eles continuarem estudando. Então, nesse sentido, também nós criamos um edital específico para aquisição de recursos de tecnologia assistiva, que agora vai se tornar uma ação permanente na universidade, e também um projeto de auxílio
permanência para os estudantes com deficiência na UNB. Então, são ações novas, por assim dizer, que partiram, né, do diálogo com a comunidade universitária. Para mapear essas necessidades pedagógicas, arquitetônicas, como a diretoria trabalha para esse mapeamento e como que esses estudantes com deficiência têm chegado ao UNB, se eles já procuram o centro, se há essa demanda para esse diálogo que a senhora pontuou, como que a universidade ela mapeia esses atores com deficiência que fazem parte da comunidade da UNB. Ok, então, do ponto de vista dos docentes e dos técnicos, nós articulamos uma ação com o Decanato de Gestão de Pessoas, no sentido de que os últimos concursos para técnicos, nós atuamos junto aos técnicos aprovados na condição de deficiência. Então, desde o processo da entrevista até a alocação, né, do servidor com deficiência, a gente tem participado de forma dialogada com o Decanato de Gestão de Pessoas. Nós criamos recentemente na universidade, a professora Márcia Abraão, nossa reitora, criou uma Secretaria de Direitos Humanos, que também tem fortalecido, né, as pautas de acessibilidade. E em relação aos estudantes, a gente atua desde o processo seletivo. Então, quando são realizadas as bancas de avaliação de deficiência, seja na graduação ou na pós-graduação, nós participamos dessa banca, né, e orientamos o estudante a como ele pode solicitar o cadastro na diretoria de acessibilidade. Então, a solicitação de cadastro é feita a partir da demanda do estudante. Se ele possui alguma condição de deficiência ou necessidade específica, que ele não enfrenta barreiras na universidade e ele sentir que não tem necessidade de solicitar o cadastro, ok. Se ele precisar de ações de apoio especializado ou recursos e serviços, ele vai recorrer então à diretoria de acessibilidade. Numa análise a partir dessas ações já implementadas pela UNB, que outros desafios a universidade ainda tem para enfrentar, que vem a partir do diálogo com esses atores sociais? Nós temos alguns desafios significativos. O primeiro deles que eu vou destacar é a própria questão da banca, né, de avaliação das pessoas com deficiência, aí vinculada à questão da lei de cotas, que nós temos atuado numa perspectiva, né, de tornar esse processo de avaliação biopsicossocial e não apenas a partir da avaliação do laudo médico. Essa é uma questão que a gente tem colocado e a gente está conseguindo avançar em alguns pontos na instituição. Do ponto de vista dos estudantes autistas e com altas habilidades, a gente tem recebido um número significativo de estudantes. Aliás, no total, hoje são 500 estudantes que são atendidos pela diretoria com todas as deficiências e também com várias barreiras, né, consequência dos marcadores sociais que a gente discutia pela manhã nessa perspectiva, né, de analisar a deficiência a partir de um olhar interseccional. Nós temos como desafio também a questão da orientação pedagógica para os docentes, que a gente tem avançado nesse sentido, mas eu diria que é uma mudança de cultura, né, em relação à questão da promoção de acessibilidade nas atividades em sala de aula, ou ainda da perspectiva de um planejamento de ensino na educação superior voltado mais para a perspectiva do desenho universal. E nós temos também como desafio hoje, na UNB, regulamentar o processo de aceleração de estudos para os estudantes com altas habilidades, que essa é uma demanda que os próprios estudantes se organizaram a partir de um coletivo e apresentaram para a diretoria de acessibilidade. Além, eu diria, das questões orçamentárias e de recursos humanos, né, que é um desafio, acredito, de todas as instituições federais hoje, mas que a gente tem buscado, enfim, com parcerias com as diferentes unidades acadêmicas, cursos e colegas pesquisadores, desenvolver esses projetos e essas ações integradas. Como a professora avalia a participação em um evento como esse, das discussões desses indicadores biossociais que também interferem nesse processo de inclusão, de acessibilidade? Então, que destaque você daria ao UGM, ao comitê, para aprimorar essa educação superior inclusiva, não só na UNB, no Brasil, mas em toda a América Latina?
O evento é de extrema importância, porque reúne, né, pesquisadores e representantes institucionais que são especialistas e que atuam, né, na implementação das políticas de inclusão e acessibilidade nas suas instituições. Então, a gente sempre, a partir da escuta da experiência do outro, reflete sobre a nossa experiência e consegue ressignificar, né? Então, esse encontro é muito importante por isso, para a gente ter o conhecimento da experiência dos colegas e poder refletir em que medida que a gente consegue avançar nas nossas instituições. Também porque a discussão está referenciada, vou dizer assim, numa perspectiva interseccional de compreensão da deficiência, que é uma mudança de paradigma sobre a compreensão da condição desse estudante. Então, hoje, dado o perfil do jovem que nós recebemos na universidade, essa análise, essa compreensão, ela é fundamental, porque nós não vamos compreender apenas qual é o impedimento físico, intelectual ou sensorial de um estudante que ingressa por cotas, por exemplo. Mas a gente vai compreender a integralidade desse sujeito e como outros marcadores sociais vão, associados à deficiência, representar ou não barreiras à educação superior. Então, é um passo muito significativo para a gente pensar a inclusão numa perspectiva mais ampla, que vai desde a questão do acesso, da permanência, da participação e da aprendizagem. Então, eu diria que o grande ganho, né, de hoje integrar enquanto representante da UNB ao GM é nesse sentido, é da troca de experiências, da sistematização de conhecimento e da reflexão que a gente faz sobre o nosso próprio trabalho a partir da experiência do outro.